Olá, Carlos Santos, boa tarde. Olá, Daniel. Cá Boa estamos, a tarde. hora prometida. Entramos mesmo em cima das 17 horas, Sempre pontuais. da britânica, não é? Exatamente. A ordem do dia. Pá, E E eu, antes de mais, quero dizer que se alguma coisa falhar, também têm que compreender que nós somos um bocado leigos nisto e é algo muito novo para nós, não é? temos que nos readaptar e agora as tecnologias, embora simples, também têm de ser testadas e na realidade não fizemos tantos testes. Mas não, isto vai, nós somos prós, Vai isto correr vai, bem. vai correr bem. Temos aqui vários temas para abordar relacionados com o estado atual do mercado imobiliário, que, como muitas atividades, se viram afetadas por esta recente pandemia, não é? E para a qual ninguém estava preparado. Exatamente. E vamos tentar abordá-las da melhor forma que nós sabemos, também tendo em conta o conhecimento que nós temos e aquilo que temos vindo a ler e a informar-nos sobre como é que isto está a afetar e vai afetar o mercado imobiliário. E convidamos também, obviamente, quem esteja a ver o direto para os momentos que acharem oportunos colocarem questões através do Facebook e nós tentamos responder a essas mesmas questões o mais rapidamente possível e se porventura não conseguimos responder a alguma delas, tentamos dar resposta também após o final do direto. Pronto, Sim, Daniel, queres e até começar? e Que é só que... reforçar a ideia de que podem haver questões que possam servir para uma análise futura de outra destas iniciativas, porque vamos dar continuidade a esta rúbrica, não é? Sim, E também desta forma tentar manter os nossos atuais e futuros clientes informados e a par do que é que está a acontecer. exatamente, exatamente. Então, do meu ponto de vista, o que está a acontecer no mercado é que houve, obviamente, a quebra significativa do ponto de situação. Vínhamos de um bom período, um período que já se prolongava por seguramente entre 2 a 3 anos, em que o mercado estava muito receptivo, os preços estavam numa tendência neste momento numa tendência de manutenção, embora seja o período mais elevado dos últimos 10, 15 anos. E agora há muitas perguntas para as quais não há 100% de certezas quanto à resposta. Na minha opinião, isto vai depender de várias circunstâncias, nomeadamente acho que quem vai ter a questão mais influente será a disponibilidade dos próprios bancos para financiarem após este período a compra da habitação ou não. Acho que será aí o principal foco de podermos dizer se virá a existir uma quebra significativa no valor das habitações ou não. Olhando neste momento, a minha opinião é que não haverá uma quebra significativa, até porque a habitação é um bem essencial, a generalidade das pessoas vivem numa habitação, ou própria ou arrendada, e como tanto o valor de venda como o valor do arrendamento acabava por estar elevado, acho que vai continuar dentro das mesmas circunstâncias, porque se é verdade que neste momento não estão, tirando os casos que já estavam alinhavados, que se estão a concluir, tirando isso, na realidade não há muitas visitas, não há muitos interessados, mas também não haverá tantos proprietários disponíveis quanto isso para colocar o imóvel no mercado. Sim, Ou concordo. seja, é uma crise significativamente diferente da última que tivemos. A última que Eh, tivemos sentiu-se para em 2010, não foi? Aqui em Portugal, 2009, 2010. Tu é que estavas no mercado nessa altura. Sentemos no final de 2010, na transição para 2011. Até 2010 já se falava muito no mercado americano e na recessão nos Estados Unidos. Na realidade, sentiu-se aqui na transição de ano, em que de um momento para o outro acabou o crédito, e isso fez com que muito comprador que não tinha a capacidade financeira de comprar sem recurso a crédito, obviamente não comprasse.
Mas esta crise é totalmente diferente, não é? Isto mexe com a vida das pessoas, com o estado de saúde das pessoas, com muitas atividades, não mexe só com a parte financeira, mexe com um sem número de situações e como tal, tudo que se possa tentar garantir, na minha opinião, é apenas especulação. O que vai ser decisor será o período que demora e como é que a seguir se retoma a economia. Na minha opinião, se os bancos não fecharem a torneira, como se costuma dizer, se continuarem a fazer o financiamento, vão os clientes continuar a querer comprar, porque precisam de comprar, e Exatamente. os proprietários a querer vender. E aí entramos novamente na lei da oferta e da procura, não Que é, é? Se houver que é um mercado normal. que é o mercado normal, exatamente. Quando há muitos imóveis no mercado e poucos compradores, é óbvio que o preço tem tendência a descer. Quando é ao contrário, o preço tem tendência a subir. Se a coisa estiver equilibrada, acaba por ser bom para quem quer vender e para quem quer comprar. É assim, aquilo que eu tenho pelo menos sentido no meu trabalho, não é? Eu tenho sentido uma quebra óbvia de contactos. É perfeitamente normal também, nesta altura, as pessoas estarem mais focadas, obviamente, na saúde e no seu bem-estar do que propriamente em venderem a casa ou mesmo estarem à procura. Não quer dizer que esteja parado completamente, que continuamos a trabalhar esses contactos que vão surgindo, mas eu sinto pelo menos que houve uma quebra de cerca de 80%, 80 a 90% de contactos, e daquilo que eu tenho vindo a acompanhar também em outros mercados é que tem sido geral, não é só no nosso que se tem acontecido isso mesmo. Também concordo com aquilo que tu disseste na parte dos bancos, e também acho que os bancos estão a dar sinais e provas de que não querem ficar com a casa de ninguém, nem de perto nem de longe, tanto que estão a criar moratórias para que as pessoas possam suspender as prestações e dessa forma não colocarem em risco também os seus imóveis. E apesar de tudo também continuam a financiar de forma diferente. As avaliações agora são feitas um bocadinho diferentes no estado em que estamos, não é? Mas continuam a ser processos de financiamento. Ainda ontem estava a falar com alguém que trata do processo de financiamento e está a decorrer, não é normalmente, mas continua a trabalhar e continua a financiar. Também concordo contigo que a crise não tem nada a ver com a crise que começou nos Estados Unidos, como tu disseste, em 2008. Era uma crise financeira. E aqui é completamente diferente. Acima de tudo está a saúde e há ressentimentos, é normal, mas também não acredito que os preços vão cair conforme caíram anteriormente, de 50%, 60%. Acredito mais que nesta altura, nesta fase, vai haver sim um ajustamento de valores. Alguns imóveis, se calhar, que estavam até com um preço sobrelevado, vão-se ajustar para preços mais reais e vão-se continuar a vender imóveis, talvez, ao preço real deles e ao preço mais correto para a situação atual. A questão é precisamente saber qual é o preço real deles, não é? Porque o preço real é sempre diferente para quem compra do que para quem quer vender, não é? Como nós sabemos, o proprietário quer sempre o maior valor possível e o comprador o mais baixo possível, não é? E nós acabamos por servir como balança para tentar equilibrar e transformar o negócio em bom para ambas as partes. Abordando outra questão que acho que anda na ordem do dia e na cabeça de muita gente, é que isso sim o emprego poderá disparar e isso terá também alguma influência, se não muita influência, no que será o mercado nos próximos meses. Mas E aqui esse, mais uma e- vez estamos Desculpa. dependentes de qual a duração desta pandemia e quais os danos que irá provocar nas várias empresas dos setores que estão parados e que estão a sofrer com esta situação.
Sim, é normal na situação em que estamos, é normal que algumas empresas efetivamente e infelizmente não vão conseguir segurar os postos de trabalho e é evidente e óbvio, e isso toda a gente já chegou a essa conclusão, que vai haver desempregos, isso aí não há dúvida alguma. Que se está a tentar fazer também, daquilo que eu entendo, daquilo que eu vejo, é que se está a tentar minimizar ao máximo esses mesmos desempregos, não é? Mesmo com os apoios às empresas, há quem defenda que estão a ser corretos, outros nem tanto, obviamente, mas também estão, o que é certo é que estão a existir apoios para tentar manter esses postos de trabalho, seja em layoff, seja em linhas de crédito, para que essas empresas se consigam manter e evitar os desempregos. Aí sim, acredito que havendo um desemprego avançado, aí sim poderá influenciar os imóveis, porque poderão efetivamente existir mais, quando o mercado voltar ao ativo, mais imóveis disponíveis do que seria normal. Mas também acredito que vai ser a exceção e não a regra, na minha opinião. Não acredito que vão ser assim tantos imóveis dispostos a baixar significativamente nesse sentido. Eu também não acredito que vai aumentar um nível de desemprego tão elevado, que inclusive foi efetuado esta semana, pelo menos segundo o que eu vi, um estudo com uma entidade francesa em que colocava Portugal dos países em que é menos expectável, menos provável que vá aumentar a taxa de desemprego. Vai aumentar, é evidente, e estão a esperar cerca de 5 a 6% de aumento do desemprego em Portugal. Estamos a falar em outros países que vão aumentar 30, 35, 40%. Pois, porque eu como, e acho que também partilhas dessa opinião, como nós nos apercebemos muitas vezes, uma coisa também é a realidade dos grandes centros, quer para as empresas, quer para o setor imobiliário. Uma coisa é estarmos no Porto, estarmos em Lisboa, outra coisa é estarmos no Val de Sousa, que embora esteja muito próximo do Porto, os valores são significativamente diferentes, não é? E os investidores e os clientes são outros. No mercado de Lisboa, Porto, temos essencialmente investidores estrangeiros, enquanto no Val de Sousa não é tanto assim. As principais habitações, vendas imobiliárias que há na nossa zona da ação é o normal, a típica venda de casa que vai ser uma casa de família, ou quem vende que pretende mudar normalmente para melhor ou algo do género. Eu, por acaso, tenho até aqui, e acho que é oportuno, tendo em conta que lançaste esse tema, eu tenho deixa eu ver se consigo partilhar o ecrã, de algo que eu vi que fala sobre isso mesmo, sobre o investimento estrangeiro e os grandes centros. Não sei se já estás a conseguir ver. Sim, sim. Este artigo foi feito pelo Gonçalo Rodrigues da Out of the Box, que é quem estuda basicamente o mercado imobiliário, investimento imobiliário, e aqui vê-se, por exemplo, que o que ele está a mencionar, e com base neste gráfico aqui na parte superior, que as principais capitais, que é onde tem maior investimento estrangeiro, onde está aqui obviamente Lisboa, nota-se que o investimento estrangeiro é 77%. Ou seja, estas cidades sim, Lisboa, Porto, que são muito similares nesse sentido, vão ter uma maior queda quando comparado com mercados como o nosso, porque aqui há um elevado em investimento estrangeiro, e neste momento o investimento estrangeiro esse sim está estagnado porque as pessoas não podem basicamente viajar, não podem transitar de país para país, e neste momento inclusive não podemos transitar de concelho para concelho, nesta fase temporária, mas no caso do investimento é pouco provável, pouco expectável que alguém vai investir nestas cidades. No nosso meio, no Val de Sousa, aí está, é um ambiente mais familiar, mais habitacional, continuarão seguramente a existir negócios e a forma Fundo, vai ser afetado não será tão dramático quanto isso. no fundo, acabamos por estar mais protegidos, acho que se pode dizer isso, neste momento, das repercussões que haverão. É óbvio que há sempre o efeito contágio, não é? Quando as coisas começam a ficar mal num grande centro, o interior reflete esse mesmo mal-estar.
Mas depois há sempre muitas questões que é preciso particularizar e não generalizar, não é? Está-me a ocorrer, por exemplo, que muitas vezes fala-se do mercado imobiliário e mete-se tudo no mesmo saco, não é? E isso não é real, não é verdadeiro, porque depois há produtos que nós sabemos que se expuser à venda no mercado no espaço de um mês, 15 dias, um mês, ele é escoado, porque aparecem 2, 3 clientes atrás do mesmo produto, e outros que nem por isso, não é? E para se perceber melhor qual é a distinção, é fácil, é apartamentos habitacionais concluídos e moradias concluídas têm uma procura muito superior ao que tem um terreno, por exemplo, ou uma moradia em ruína que precisa de ser requalificada. Sim, sim. Assim, além de que o mercado neste momento, ele próprio, antes de entrarmos nesta fase de pandemia, do Covid, o mercado em si também já estava a estabilizar, o mercado já estava a ajustar, mas estava a ajustar também derivado à falta de produto habitacional, aquilo que estás a mencionar, de moradias, de apartamentos, há falta de produto no mercado. E nós já sentíamos isso mesmo, da falta de produto, e como tal a procura e a oferta já estava a estabilizar. E o Simples. Desculpa interromper-te, o segredo para um vendedor é sempre conseguir fazer com que um imóvel seja interessante para 2 ou 3 ou 4 clientes, não é? E quando se consegue vender o valor de imóvel, o valor de comercialização do imóvel. Por isso é que devemos sempre tentar colocar o imóvel efetivamente no espectro que ele tem que se inserir, tendo em conta aquilo que nós conseguimos prever também dos clientes que nós vamos falando todos os dias, se esse imóvel vai ter procura ou não. Eu também tenho aqui um outro artigo, que este aqui até foi lançado hoje, ora, deixa cá ver, no Jornal do Negócios. Agora queria ver, que é este. Este foi literalmente hoje que saiu no Negócios, em que está o imobiliário vê um travão na subida de preços, sim, mas não uma quebra, ou seja, que não irá existir, pelo menos é a previsão, obviamente, e tudo isto nesta fase nem é muito especulativo e novos dados saem todos os dias, mas que não há essa previsão de uma queda abrupta dos valores no imobiliário. Também indo em conta aquilo que estávamos a falar há pouco, não é? Eu reparei que tinhas aí um gráfico mais abaixo. Este aqui? Ok, sim, exatamente. Este Este aqui, para mim este aqui é saiu no jornal de ontem, em que são basicamente quatro simulações, digamos assim, daquilo que é aspecto que pode acontecer, desde o muito bom ao muito mau, sendo que o mais provável é o número 2, mas basicamente aqui a explicar o cenário base, o cenário 1, é que o confinamento termina no verão, que o distanciamento social se permanece durante mais 6 a 12 meses, mas que o tráfego mundial continua restrito, o surto no inverno consegue-se gerir, ou seja, que não há grandes novos casos a aparecerem e tudo mais, e que o teletrabalho continua a ser utilizado quando possível, que continuam a ser feitos testes em escala e com melhores dados, maior controlamento para evitar lockdowns, e já há progresso para a vacina disponível em 2021, ou seja, aqui há um cenário em que o impacto no PIB seria cerca de 5%. No caso do cenário 2, que o confinamento termina, mas que regressa novo confinamento no inverno, porque é esperado novos casos, novo surto, apesar de mais ligeiro, e é esperado, porquê? Porque também não há ainda uma imunidade de grupo, e também não há vacina, não é? Continua o distanciamento social, ou seja, também temos que ver que até haver uma vacina e, existir imunidade de grupo, muito dificilmente nós vamos voltar ao que éramos há 30 dias atrás, de forma social. É perfeitamente normal que assim o distanciamento vai-se continuar. Ou seja, mas que há um novo surto no inverno, que continuam a ser efetuados testes para esses novos casos que aparecem,
E aqui neste caso, por exemplo, há um impacto no PIB de 5,8%, que é o esperado, e este é o cenário que é mais previsível, segundo os especialistas, para o caso de Portugal. Obviamente o melhor, que é quase um sonho, digamos assim, que era a vacina vir mais cedo, a imunidade de grupo, voltarmos ao trabalho já o mais rapidamente possível. Então, neste caso, só havia um impacto no PIB de 3,2%, e o cenário pior, que também não é provável de todo, que continuávamos em confinamento até ao final do ano, basicamente, que distanciamento social por mais um ano e meio, o tráfego mundial continuava fechado, vacina atrasava, e isso aí é mesmo pouco provável também que vai acontecer, e aqui já havia um impacto no PIB substancial, aí era mesmo alguma queda abrupta, porque era um impacto de 16,1%, isso aí seria péssimo, mas de todos, provavelmente, será o menos provável, também juntamente com o cenário 3, também é pouco provável que isso vá acontecer, teremos inclusive uma vacina mais cedo que o que estão a esperar, que é para 2021, início de 2021, é o esperado. Claro, e apesar de tudo, eu creio que a população está a reagir de uma forma ordeira e a acatar as disposições as ordens para proteger a saúde pública e como tu estavas a dizer, prevê-se mais um estado equilibrado de que um cenário muito mau ou um cenário muito bom da situação. Isto leva-nos, que mais questões é que temos para analisar? A parte financeira, é assim, há uma coisa que se tem notado, ou pelo menos tenho acompanhado, e o que tenho notado é que é normal que os mercados financeiros também começam a dar sinais, e um desses sinais é também um outro gráfico que vou aproveitar para partilhar, que é a Euribor, que é a principal referência para o crédito de habitação, que tem vindo a subir. E ela também estava em mínimos negativos, e também era normal e expectável que um dia mais cedo começasse a subir. Mas o que é certo é que ela tem vindo a subir, e desde o dia 16 de março, eu coloquei com o intervalo de 16 de março até o dia 7, neste caso, que foi quando eu estive a analisar, que cresceu cerca de 0,06%. Mas mantém-se em domínio negativo. Sim, continua negativo, quase meio ponto percentual. É esperado que vá continuar a subir ligeiramente, mas que irá continuar negativo também. E isto influencia, obviamente, diretamente também a parte financeira, a parte dos créditos de habitação, para o mercado imobiliário, não é? Mas eu ainda hoje recebi uma simulação para um financiamento de uma autoconstrução, para a construção de uma moradia, e os spreads continuam a ser praticados os mesmos que estavam até há um mês atrás. Spreads de 1%, 1,1%, 1,15%, 1,2%, dentro disso, e eles continuam a ser praticados, e continua a existir a possibilidade de taxas fixas, BPI, Santander. Até porque lá está, quando estamos a falar no setor económico, os bancos são sempre uma grande fatia do bolo e, como tal, sendo o crédito à habitação um produto prime, um produto de primeira instância para um banco, serão sempre uma parte da solução, não é? Não irão querer certamente ser uma parte do problema. Basicamente, lá está, temos que esperar para ver, não é? Temos que fazer a nossa parte, que é permanecer em casa o mais retraídos possíveis e esperar que a tempestade passe, porque depois vem sempre também a bonança, não é? É óbvio que isto vai mexer com muita coisa, mas mais uma vez vamos ser, como profissionais imobiliários, vamos ter que nos readaptar, não é? Nesta fase
continuar a acompanhar os nossos clientes de uma forma diferente, mas mantendo contacto com eles, mas haverá de chegar à altura que as pessoas vão querer sair e acho que vão estar motivadíssimas provavelmente para também dar aquele passo que até hoje nunca deram, não é? Também começa a mexer um bocadinho com a parte psicológica das pessoas e perceber que no fundo somos tão voláteis que mais vale fazer o que temos para fazer mais cedo do que mais tarde. Partilhas desse ponto de vista? Eu acho que quando se deve tomar uma ação, deve ser ponderada, obviamente, mas depois bem ponderada deve ser tomada, obviamente. E neste momento aquilo que as pessoas mais têm, infelizmente, é tempo para ponderar. É tempo também, não sei, isso é um bocadinho relativo. Eu, por experiência própria, posso dizer que com 2 miúdos em casa o tempo não é tanto quanto isso. Não é? Eu tenho uma e já dá bastante trabalho, é um facto. Aliás, eu posso dizer que tenho duas, não é? A segunda está quase a chegar. Mas olha, mas qual é que é a tua expectativa? Quando é que tu achas que vamos conseguir voltar à rua normalmente, a trabalharmos normalmente, a fazermos visitas normalmente aos imóveis? Qual é a tua expectativa? Reunindo a informação, que posso dizer que não como informação todos os dias, porque senão faz mal. Muitas notícias más, acho que não faz bem a ninguém, e acho que as pessoas também veem muita informação negativa a mais, e às tantas nem se consegue perceber qual é que estará mais próxima de ser a correta, não é? Porque infelizmente nem tudo é positivo, mesmo em tempos de solidariedade, parece que continuam a haver fake news, alarmismo em demasia. Acho que é é hora de haver bom senso e de sermos comedidos naquilo que se diz. Obviamente, manter as pessoas o mais informadas possíveis. A minha convicção aponta-me para que se as coisas correrem conforme estão a correr neste momento, em que parece haver uma estagnação da famosa curva, e que possa haver uma diminuição da mesma até ao final de abril, que o mês de maio seja um mês já de preparação para começarem a ser levantadas pelo menos algumas restrições e que após isso que as diversas atividades que estão paradas neste momento ou que estão em teletrabalho possam retomar uma atividade mais normal, digamos assim. Mas eu não, aí é que eu não sou mesmo entendido nenhum em saúde, nem pouco mais ou menos, e é mesmo só uma opinião, tendo por base as notícias que vou vendo de pessoas que percebem do assunto, e é essencialmente a esperança de que não se prolongue por muito mais tempo, até porque a própria sociedade não está preparada, e isto só vem provar isso mesmo, para estar limitada a quatro paredes, por muito que, lá está, é aquilo que nós fazemos, nós vendemos casas às pessoas e as pessoas hoje estão todas dentro delas, quase, e é o nosso lar. Mas uma coisa é nós sabermos que temos o nosso lar e que vamos para ele ao final do dia, outra coisa é viver permanentemente 24 horas sobre 24 horas dentro da nossa habitação. E espero que as pessoas se consigam abstrair, divertir também, consigam desligar um bocadinho de todas estas notícias, porque senão há a velha história parece que não se morre do mal e morre-se da cura, não é? E infelizmente acho que possa vir a provocar ordem, algum mal-estar em muita gente, e começa a ser um período demasiado saturante para as pessoas e que venha a provocar-lhes até outros problemas de saúde que não diretamente relacionados com o Covid, mas devido à situação que estamos a viver. Bem, eu, na minha opinião, e até aí está mais também como tu vendo e acompanhando as notícias que vêm saindo, não é? Eu acredito, e não, se não estou em erro, ontem é esperado que o estado de emergência possa vir a ser prolongado até 17 de maio.
Eu acredito que efetivamente a partir se for prolongada até 17 de maio o estado de emergência, acredito que a partir daí, lentamente, algumas restrições vão começando a ser levantadas para que também os negócios possam ligeiramente voltar à normalidade, desde a restauração, por exemplo, que basicamente tudo que é restaurante está encerrado e que emprega muita gente, obviamente, para voltarem à normalidade. É que nunca será uma normalidade como era até um mês atrás, seguramente. Eu acredito que finais de maio, início de junho, de forma diferente, possamos voltar a trabalhar. E respondendo quase que está a ser dirigido a ti, mas eu vou aproveitar a questão do Walter para também eu dar a resposta que ele está a perguntar, se arriscarias para o final de junho o regresso à normalidade. Depois dizes tu, eu acho que normalidade não será. Enquanto aí está, não existir uma imunidade de grupo, enquanto não existir uma vacina, normalidade não será. Acredito que em junho já possamos fazer visitas mais normalmente, com as devidas precauções, na mesma, mais selecionadas, cada vez ainda mais restritas as visitas, bem qualificadas, para que todas as visitas que sejam feitas de forma consciente também. Por isso, mas sim, acredito que em junho já se possa trabalhar de forma mais normal, não normal, mas mais normal. Concordas? Lá está, a futurologia nunca é boa de fazer, não é? Acredito que possa haver um período em que se vá quase experimentar, não é? Em que se vai dar a liberdade às pessoas de começar a regressar às atividades e perceber se há estagnação dos casos, se não há um aumento significativo dos mesmos, não é? A realidade é que a determinado ponto vamos ter bem ou mal que lidar com a situação, porque também há a previsão de haver o vírus no inverno, não é? E no fundo, a previsão é quase impossível de ser certa. Porquê? Porque ninguém previa isto e aconteceu, não é? Se aconteceu, não estamos livres de que continue a acontecer. Mas acho que vai ser, a determinada altura, é óbvio que tem que acabar estas restrições e temos que voltar à vida normal. Acho que a medida que está a ser colocada de aferir a imunidade das pessoas, que é uma ótima medida, porque aí vai permitir perceber provavelmente como é que se encontram as vacinas também, provavelmente serão atualizadas essas características de quem revela a imunidade, e havendo quem revela essa imunidade, só aí já é um cartão verde que permita realizar a vida mais normal, não é? Fazer o dia a dia com outra capacidade. Neste momento acho que está tudo, lá está, neste momento está tudo adiado, e mesmo que as coisas que se podem fazer, as decisões não são simples de tomar, o que acaba por protelar todas as situações, não é? Mas estou convicto que Olha, acaba por ser forte e acaba por retomar o seu curso normal. a Bernadette, que também Olá, conhece, e eu também, infelizmente, uma estimada eh, cliente. exatamente, coloca aqui uma questão pertinente, que é se, na nossa opinião, voltando minimamente à normalidade, se acham que os bancos irão manter os spreads baixos e facilitar o acesso ao crédito de habitação. Queres responder? Posso responder, assim, lá está, bem no seguimento que tivemos a falar, prevendo que não vai haver uma alteração drástica nem dramática dessas situações, até porque se os bancos colocaram moratórias
à disposição dos clientes, não quer dizer que não vão receber dinheiro, quer dizer que estão só a adiar o recebimento desse dinheiro. Ou seja, os clientes vão continuar com esse encargo, que vai continuar a provocar a entrada de dinheiro na banca. E a banca, por sua vez, tem liquidez para continuar a financiar os clientes que queiram comprar habitação. É um produto premium da banca, toda a banca gosta de fazer crédito à habitação, gosta de fazer operações e como tal, como já falámos no início, não vejo que seja uma crise similar à anterior que tivemos, em finais de 2010, 2011, em que houve uma alteração significativa, quer do financiamento, quer das condições de financiamento mais tarde. Faço votos para que, lá está, para incentivar a própria retoma económica e que mantenham as mesmas condições, mas aí também vamos ter que aguardar um bocadinho para ver. Neste Sim. momento, os financiamentos estão a continuar com as condições que estavam a apresentar aos clientes antes desta situação, e isso já por si só já é um bom indicador. Sim. Olha, a doutora Fátima Magalhães está a questionar se é possível fazer angariações neste momento. Eu começo por dizer que sim, que é possível, perfeitamente possível fazer angariações neste momento, obviamente com as suas restrições e a certos e determinados imóveis. Eu tenho inclusive uma angariação que estou neste momento a trabalhar nesse sentido. Mas aí está, com todas as restrições e todas as condicionantes do momento. Mas sim, é possível. E com todos os cuidados. Ora, isto está aqui também. Não sei se também se queres estender mais essa minha opinião, se concordas. Lá está, seguindo o rumo da conversa inicial, é possível colocar imóveis no mercado. Sim, claro que é possível, desde que os proprietários queiram e os vendedores também. A questão é que eu acho que ninguém está com a cabeça fria o suficiente para tomar essas decisões neste momento. Se é possível angariar um ou outro imóvel, claro que sim. Quem tiver dois imóveis, por exemplo, e tiver um imóvel de voluto e o quiser vender, claro que sim, que é possível colocar o imóvel no mercado, é possível o cliente enviar uma fotoreportagem, é possível enviar a planta, é possível enviar a documentação. Nós Parcelas. conseguimos acesso a todas as ferramentas que utilizamos no decurso da nossa atividade normal, conseguimos falar como estamos a falar aqui por ferramentas informáticas, por telefone, conseguimos saber na mesma qual é o valor médio de um apartamento, conseguimos compará-lo com outros, por isso, sim, eu acho é possível colocar imóveis no mercado. Não acho que haja tanta gente quanto isso neste momento disponível para colocar imóveis no mercado. Sim, porque E não tem mal nenhum. Na minha opinião, isso é o que vai manter o mercado equilibrado. exatamente, porque também, apesar de existir menos oferta no mercado, neste momento também há menos procura. Claro. E é quase como uma balança, não é? E eu considero que neste momento a balança está equilibrada nesse sentido, porque a oferta também se retraiu, assim como a procura, mas aí está. Tudo que venha a seguir é tudo especulação, é tudo previsões, e eu bola de cristal não tenho, também acho que o Daniel também não tem, e Não, estamos sempre dependentes. e todos nós estamos, não só neste ramo, mas em bastantes outros ramos, estão sempre dependentes também de Bruxelas, não é? Dos bancos centrais europeus e etc. E acho que nem eles sabem neste momento como é que o mercado vai estar daqui a meio ano, por exemplo.
Olha, estou a ver também aqui uma opinião de uma pessoa muito próxima a ti, do teu irmão, não é? E também e não deixo de vê-la como muito válida. Não é? Sim, sim. Provavelmente poderá até haver um aumento do número de transações, um aumento de financiamentos, um aumento da compra de muitos outros produtos. Lá está, no meio disto tudo, acho que o que é importante é manter a serenidade e, e a calma, pá, e a resolver o problema, o primeiro problema primeiro, porque só depois é que há um segundo problema, não é? Se não se resolver o primeiro problema primeiro, nunca vai haver um segundo. E o primeiro problema por estes dias é prende-se com a saúde pública. Nem mais, nem mais. Eu acho também que já abordámos os principais temas que queríamos abordar, não era? Sobre o estado atual. Também isto é uma primeira experiência. A ideia também era não passarmos a meia hora de duração, já vamos em 41 minutos, estendeu-se um Olha, bocadinho. estava a ser interessante. Estava a ser interessante, mas, e vai continuar a ser interessante porque vamos continuar a repetir, vamos mantendo. Quem quiser ser atualizado, mantém atualizados e até pensando em outros temas, não necessariamente imobiliário, mas focado obviamente nisso também, porque é esse o nosso ramo, não é? Hum, Pá, eu por mim acho que daria por terminado, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Não, acho que em jeito de conclusão, desejar uma boa Páscoa a todas as pessoas, de uma forma geral. Fiquem em casa, não é? Quantos mais derem atenção a este pedido, que não é meu, que é do Estado, que é dos órgãos de soberania, quantos mais derem importância a isso, acho que mais rapidamente se controlará essa situação e melhor sairemos dela. Entretanto, façam coisas em casa úteis, para ler um livro, ver uma série educativa, de preferência. Eu sou um bocado anti-novelas, por isso não recomendo a ninguém ver notícias de manhã ao final do dia. Acho que não faz bem. Epá, querem ver, leiam notícias, sim senhor, devemos estar a acompanhar, mas com a dose certa, não acham o notícias. Eu acho é que neste momento a televisão está completamente minada. Aqui ainda por cima, assim, em todos os canais que são de informação de notícias é sobre Covid. Sempre que eu mudo para canais de esporte, só dá jogos de futebol do Porto, pá, eu não estou a gostar. Por isso eu cada vez mais Eu, tenho eu, focado em outros artigos. eles às tantas não tinham jogos gravados de outros clubes, achas? Pá, já foi há bastante tempo, os VHS já estragaram com as umidades. Ora, está aqui o meu irmão também a dizer que relembra que na grande crise de 1929 a única forma de recuperar a economia foi a injeção de capital para estimular a economia, sim, e faz sentido. E agora? Eu creio que os governantes vão estar atentos a todas as situações e eles, pá, nós podemos falar muito, mas criticar o governo. Pá, a verdade é que de 4 em 4 anos quase que a sociedade muda o governo e continuamos a criticar. Isto para dizer o quê? Acho que eles vão ser os primeiros interessados também em fazer bem o trabalho de casa e em preparar um melhor futuro para a sociedade, porque eles estão, gostemos ou não, e eu não gosto de política. Eu não gostava de estar no lugar deles neste momento também. Exatamente, exatamente, não é? É que governar uma casa muitas vezes não é fácil, não é? Governar 10 milhões de pessoas não é certamente pera doce, nem é possível agradar a gregos e a troianos. Que façam o melhor possível o papel deles e que, em vez de serem oposição uns aos outros, os diversos partidos políticos, em vez de ser oposição uns aos outros, que se unam por um bem comum e que façam lá o brainstorming deles de forma a pôr atritos de lado e a encontrarem soluções comuns que vão de encontrar a maior parte da sociedade, pelo menos, não é?
E a conseguir. a nós aí está, só nos basta fazer uma coisa, que é ficar em casa, respeitar aquilo que é necessário respeitar para que isto passe o mais rápido possível, obviamente, Fazer a nossa parte. e lavem as mãos. Lavem as mãos. Olha, boa Páscoa para quem nos está a ver ainda e para quem nos acompanhou. Obrigado por terem assistido e espero que em breve nos possamos ver novamente e que nos sigam e qualquer questão que tenham no mercado imobiliário, falem comigo, falem com o Daniel, facilmente chegam até nós. E deixa-me só reforçar que, pá, se dentro das nossas possibilidades, creio que também posso dizer por ti, se aquilo que pudermos ajudar, nem que seja só ouvir alguém, porque também haverão pessoas que não terão tanta companhia quanto isso, ou que não terão familiares por perto, pá, dentro das nossas possibilidades, eu se puder ajudar alguém que precise, estarei sempre disponível para isso. Exatamente. Muito bem, boa Páscoa a todos e Um boa Páscoa, abraço. Daniel. Um abraço.